Esse é o programa Médicos em 3D, um espaço para fazermos um debate, para tirarmos algumas dúvidas e, por último, para te darmos algumas dicas em saúde. Nosso tema de hoje é Covid, falar especificamente sobre vacinação. Quem vai estar aqui comigo é a Ana Paula Burian, que é infectologista, pediatra e especialista em vacina. E aí, Ana Paula, temos ainda o que discutir em vacina? Será que já está tudo esgotado ou as pessoas ainda têm dúvidas? O que você acha? Muitas dúvidas. Acho que o assunto ainda não está esgotado e a gente cada dia mais aprende. Então tem um caminhar ainda longo. A doença não está sob controle. Vou trazer para você os temas que os pacientes me abordam e que eu respondo, mas que você pode responder muito melhor que eu. Como que uma vacina foi desenvolvida tão rápido? As pessoas têm essa dúvida ou são só os meus pacientes? Isso é uma dúvida até dos nossos colegas. E eles acham assim que é meio teoria da conspiração. Tem até um pessoal que fala assim, eu estou sendo usado como cobaia. Olha essa palavra, fui usado como cobaia. Me fala a sua percepção disso. Em setembro de 2021 eu falei no Congresso Brasileiro de Imunizações sobre a vacina Covid e as fake news e todos os debates que surgiram em função disso. Então, a gente teve muita fake news. A vacinas das plataformas atuais, a gente tem 3 plataformas básicas. Então, a gente tem a Coronavac, que é uma plataforma muito antiga, que é semelhante à vacina antitetânica, semelhante à vacina da influenza. Essa a gente conhece bem, A gente conhece bem. Agora, ao contrário do que as pessoas dizem, nenhuma das vacinas utilizadas no Brasil tem o vírus da Covid vivo dentro dela. Nem a Pfizer, nem a AstraZeneca, nem Janssen, nem Coronavac. A vacina da AstraZeneca e da Janssen, elas são de plataforma de vetor viral. Elas utilizam a cápsula do adenovírus e lá dentro a informação genética para produzir anticorpo contra a Covid. Qual vacina já foi utilizada desse jeito? Ebola. Ebola foi controlado na África com uma vacina de vetor viral. A vacina da Pfizer, que é a vacina de RNA mensageiro, existem estudos dessa vacina há mais de 10 anos. Estavam trabalhando nessa vacina para outras doenças. Tá? Então ela utiliza, não muda o nosso DNA, não muda o nosso RNA, ele é um mensageiro, ele só leva a informação. E eles demoraram muito a conseguir estabilizar essa vacina, por isso que no início ela chegava congelada, porque eles fizeram ela envolta numa camada de gordura, que era o lipídio, e essa camada de gordura, quando baixava muito a temperatura, ficava estável, quando aquecia, ficava instável e revelava o RNA mensageiro. Então não enganava a nossa célula para a gente absorver a informação necessária. Se começou a estudar a vacina Covid em surtos anteriores de Covid, então a gente já teve, não pandemia que pega o mundo inteiro, mas pequenas epidemias. Então a gente teve na China o SARS-CoV-1, porque esse agora é o SARS-CoV-2, e na Arábia Saudita em 2012 teve o MERS-CoV, então 2002, 2012 e 2019. Desde aquela época já se estudava a vacina. Quando aconteceu do Covid parar o mundo, o que os governos fizeram e os grandes laboratórios da indústria? Se uniram. Você pode perceber que não existe um único nome para a vacina. A da AstraZeneca, por exemplo, ela é a união da Universidade de Oxford, na Inglaterra, com a fábrica da AstraZeneca, com, por exemplo, a Fiocruz no Brasil. Então tem gente que vai tomar essa vacina, vai estar anotado no cartão Fiocruz, ou Oxford, ou AstraZeneca. A Pfizer se uniu com a BioNTech, uma empresa americana com uma empresa alemã. E o mundo inteiro se uniu porque parou o mundo economicamente, a vida, tudo. E todo mundo se uniu para produzir vacina. Por isso foi mais rápido. Pegou-se uma plataforma que já era estudada, virou-se 24 horas em laboratório para fazer vários turnos, porque economicamente ela era muito importante, não para vender vacina, mas porque a indústria estava parada, o povo não aguentava ficar trancado mais um ano dentro de casa, que ia morrer de fome. Então isso foi muito importante acelerar. A economia precisaria, girar. Então, realmente tem um peso econômico aí, né? Sim, o mundo parou e muitas mortes aconteceram. É verdade. E me fala em relação ao efeito colateral, que é outro tema que os pacientes trazem para mim, né? Especialmente as miocardites, né? Que geraram um assunto polêmico. E falavam, olha, tem outras pessoas que falam assim, ok, as vacinas são seguras a curto prazo, porque os estudos foram feitos a curto prazo, porque a gente também não tinha muito prazo. Nós demos o que tínhamos, né? Mas é a longo prazo, as pessoas falam em doenças reumáticas, infertilidade. Tem um campo aí no imaginário
popular, e igual você falou, e até mesmo profissionais médicos, né? Tem muita dúvida ainda sobre isso, não é isso, Ana Paula? Sim. E surgiram muitas fake news que estão difíceis da gente desmistificar. Um grande exemplo, não pode tomar vacina e beber. Da onde surgiu? Uma pessoa muito importante na Rússia, que era do centro de vigilância, falou que quem tomasse a vacina da Sputnik não poderia beber. O fabricante da vacina virou e deu uma entrevista coletiva e ele botou até um gift do Leonardo DiCaprio oferecendo um champanhe dizendo não tem nada a ver, não tem esse estudo, não tem interferência. Então a gente teve muita mistificação em cima disso. Toda vez que a gente começa uma vacina nova, que a gente vai iniciar uma vacina que não é muito conhecida da população geral, se recomenda dar intervalo para outras vacinas. E tudo o que acontece, a gente vai monitorar para investigar se tem relação causal com a vacina ou é só uma coincidência, relação temporal. Então, se eu tomo uma vacina, eu saio da sala de vacina e sou atropelada, esse atropelamento será notificado. Claro. Por quê? Será que tem relação com a vacina ou não? Ah, mas Ana Paula, não tem relação. Tudo bem, pode não ter. A pessoa pode ter saído olhando o celular, não olhou para a rua e foi atropelada. Mas precisa ser estudado. Mas precisa ser estudado. Então, isso é feito de rotina. E o olhar de todo mundo ficou muito atento. Ao caminhar com isso, a gente teve uma doença com muito sintoma novo. A gente teve gente que fez infarto por trombose, por doença Covid, antes da vacina. A gente teve miocardite por doença Covid. A gente teve apendicite, que quando abriu o paciente não tinha apêndice inflamado, era trombose por Covid. AVC é uma doença que enganou muitos médicos e que mimetizou, simulou, imitou muitas outras doenças. Só para lembrar, né, Ana Paula, que a doença trombótica pela doença, né, é muito maior, infinitamente, do que pela vacina. É 18 vezes mais alta do que a trombose por doença Covid, é 18 vezes mais alta do que pela vacina. A trombose por uso de anticoncepcional é 5 vezes mais alta do que pela vacina. Então, isso não é divulgado porque não é interessante. Hoje, se você faz um vídeo relatando o benefício da vacina, ninguém divulga. Mas se você faz alguma coisa falando mal, todo mundo divulga. E, por exemplo, eu tenho risco de morrer com a vacina da febre amarela? Tenho. Você sabia que tem esse risco? É 1 para 500 mil. A cada 500 mil pessoas vacinadas para a febre amarela, um tem risco de ter a doença viscerotrópica aguda de forma grave e até óbito. Mas por que eu tomo vacina? Por que em 2017 nós vacinamos milhões de pessoas? Porque o risco de morrer de doença febre amarela é 1 para 2, 1 para 3. Então eu estou trocando um risco de 1 para 3 para um risco de 1 para 500 mil. É relação risco com benefício. Exatamente. A gente faz isso na medicina o tempo todo, né? Agora, eu entendo que pais e pessoas ficaram preocupados de ter alguma reação com a vacina Covid. Lógico, eu sou mãe, eu também tive, eu tenho filho adolescente e o mais alto risco de doença miocardite por vacina é em meninos, adolescentes e adultos jovens de 12 anos, que era a fase inicial da vacina, até 30 anos. Fui estudar tudo que existia, olhei protocolo de miocardite do mundo inteiro, o melhor protocolo de um hospital canadense, olhei Austrália, Nova Zelândia, Japão, Europa, Estados Unidos, tudo. E aí eu sentei com meu filho para a gente conversar sobre isso. E eu entendi que ele precisava voltar a conviver em coletividade, que ele tinha risco sim de doença Covid, mesmo que forma leve, o impacto que isso poderia gerar, dele pegar a doença e transmitir para os avós mesmo vacinados, como ele se sentiria. Porque a gente teve muito jovem que foi para balada, foi para a noite, quando ainda estávamos em pandemia, voltou, transmitiu para as pessoas da família e teve familiar que morreu. Tem vários casos, né, relatados. Ainda nessa linha de raciocínio, então me fala, por que vacinar a criança? Que é outra questão. Ah, as crianças, né, adoecem muito pouco, estatisticamente, têm doenças muito leves. Então eu preciso vacinar a criança? É seguro? Que é seguro você já deixou claro. Agora, precisa mesmo vacinar? Ou isso é uma extravagância de algumas pessoas, alguns pensadores? Quando as pessoas dizem que não querem vacinar porque não confiam, por exemplo, na vacina de RNA mensageiro, a gente tem a opção da Coronavac para as crianças acima de 6 anos e essa faixa etária vai descer. Nós trouxemos para o Espírito Santo o estudo Projeto Curumim, que foi realizado no Hospital das Clínicas, é a dissertação de doutorado da doutora Carolina Strauss, junto com a coordenação da doutora Valéria Valim, e eu fiz a parte da randomização de vacina do estudo, porque ele é duplo cego. E a gente fez em 1.300, 1.500 crianças, a gente está finalizando o estudo agora, comparando vacina com Coronavac com vacina Pfizer numa incidência de 2 para 1. A gente vacinava 2 crianças com Coronavac e uma de mesmo sexo e mesma idade com Pfizer pediátrica. Esse estudo ele colheu o sangue dessas crianças e mandou, a gente fez de 3 anos até 18 anos.
A gente mandou sangue para São Paulo, para Minas e para o Rio, para fazer o monitoramento tanto da resposta de anticorpos circulando no sangue, quanto as células de defesa, que é o que a gente chama de imunidade celular e humoral. Então, quando eu respondo a uma vacina, eu posso produzir um anticorpo que vai ficar circulando no meu sangue, se encontrar o vírus Covid vai atacá-lo, como eu produzo células que também vão atacar a doença. A gente montou um grupo com especialistas em reação vacinal e tinha gente do Brasil, São Paulo, grandes especialistas. O grupo não foi utilizado. Nós não tivemos nenhum evento adverso moderado ou grave, nenhuma internação em nenhuma dessas crianças. Super seguro, né? E outra coisa que eu costumo dizer é o seguinte: as crianças, principalmente as menores, elas não utilizam máscaras. A gente tem que ter uma consciência do coletivo. Ela vai para uma creche, eu posso ter uma funcionária da creche que tem uma doença autoimune, que tem um tratamento que baixa a imunidade dela, ou que ela tem uma doença que baixa a imunidade, que mesmo vacinada ela vai responder mal à vacina e ela tem mais risco de forma grave da doença. Quando eu levo meu filho vacinado para a escola, eu estou protegendo o coletivo. Vacina não é individual. Eu me protejo, você se protege, juntos a gente protege a sociedade. E outra coisa, um sintoma muito comum em doença Covid foi perda de memória. Como a gente mensura isso numa criança? Como a gente fala para uma criança que está dizendo para a gente que ela tem 5, 6, 7 anos, está na alfabetização e não consegue aprender o que o professor diz? Ela pode estar com sequela de Covid leve. Ninguém está mensurando isso. E muitos pais não aceitam nem fazer o exame, que é aquele cotonete ruim numa criança pequena. É verdade. E a quarta dose, quinta dose, né? Às vezes eles questionam também no idoso, especialmente, né? Você acha que vale a pena? O que a gente está fazendo de medida? Já existe uma discussão na OMS de, ao invés de ficar falando quarta e quinta dose, a gente fazer o que a gente fala para gripe. Qual é o calendário anual da doença, da vacina Covid? Por quê? Seria tipo assim, eu tenho um idoso, o calendário anual eu tenho uma dose há mais de, por exemplo, 6 meses, está na hora de fazer agora e daqui X tempo vai fazer de novo. E aí fazer o calendário de vacina Covid do idoso, do imunodeprimido e do saudável. Isso vai acontecer. A gente está precisando de tempo para entender essas subidas de caso, essa mutação do vírus, que todo vírus faz mutação, tanto que a vacina de gripe muda todo ano em função de mutação, e o vírus Covid também faz mutação. O que a gente percebe é que esse número de doses, quarta dose, quinta dose, esse nome faz a população cair em descredibilidade da vacina e dá munição para quem quer falar mal de vacina dizer, daqui a pouco nós estamos tomando a décima dose. Que eu tomarei, se eu precisar. Eu também. Eu também. Eu trabalho no Jaime e eu vi morrer muita gente. Aí a gente fica, né, impactado, né, Ana Paula? Geralmente o governo faz essas recomendações à medida que elas se tornam necessárias dessas doses. O que os estudos mostram é que a doença Covid não dá imunidade temporária e a vacina também não. Mas isso a gente tem para outras doenças. Tétano, por exemplo, quem teve tétano tem que tomar vacina de tétano, porque ele pode pegar tétano de novo. E tem várias doenças e vacinas que são assim. Ana Paula, então eu vou pedir para você deixar sua dica, especialmente em relação a essa doença marcadora da nossa geração, né? Que impactou tanto o mundo inteiro, que é a Covid, e a relação com a vacina. Mesmo aqueles que não querem se vacinar, eles estão sendo protegidos pelo vizinho, pelo familiar que se vacinou. Então, eles são afetados por uma decisão coletiva do outro. A gente só viu reduzir os óbitos quando a gente viu crescer a vacinação no Brasil. E isso é muito importante. Então, eu faço o chamado de que todos botem o seu cartão em dia, não apenas para a Covid, mas para as outras doenças, porque a gente está tendo pessoas que estão vindo indefesas da epidemia. Então a gente tem crianças que nunca tiveram as viroses da infância, que nunca brincaram no parquinho, que ainda não tem vacina para elas e que vão pegar a doença dos pais que adoecerem e não quiserem se vacinar. E vão ter algum impacto sobre isso. Então se vacine. Queria te agradecer muito por estar aqui, Ana Paula, me esclareceu uma série de dúvidas para os meus pacientes, me deu armamento até para eu discutir com os pacientes, né? Eu tenho certeza que quem está nos assistindo gostou muito também. Muito obrigada. Esse foi o nosso Médicos em 3D. Esses e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta.